Eis que te digo. O podcast do cristão bem informado. Olá, eu sou a Márcia Pinheiro e a partir de hoje estarei com você neste novo projeto, o podcast Eis que te digo. Talvez você que chegou até aqui não saiba, mas eu sou jornalista já há cerca de 20 anos. Eu atuo com mídia cristã, então Deus colocou no meu coração este sonho, uma produção independente que começa a ganhar forma agora. A intenção é tão somente levar um conteúdo relevante às pessoas que buscam andar conforme a vontade de Deus. E hoje, Dia dos Namorados e ainda vivendo esse momento de pandemia, o tema não poderia ser outro. A gente estreia falando sobre relacionamento à distância. Eis que te digo. Queridos, tempos difíceis, não é mesmo? Esses de pandemia. Muitos casais de namorados estão aprendendo a conviver à distância mesmo morando perto. Mas tem gente que já viveu o namoro à distância bem antes da pandemia e está aqui hoje para contar para mim e para você como é possível sobreviver longe do amado, da amada. Eu vou conversar com a cantora Léia Mendonça, com o cantor Raoni Farsuri, a esposa dele, a Juliane, e também com a publicitária e teóloga Evelyn Bastin. Eles têm histórias incríveis sobre relacionamento à distância que eu tenho certeza que irão edificar muito a sua vida. E para fechar este episódio com chave de ouro, vale muito a pena seguir até o fim para ouvir uma análise da doutora Eni Peniche, que é psicóloga há mais de 30 anos, com uma vasta experiência em atendimento de casais. Eis que te digo. Bem, a cantora Léia Mendonça não viveu um amor à distância, mas tem uma história incrível na própria família de pessoas que namoraram à distância e se mantiveram firmes no relacionamento. Foram persistentes, mesmo sem internet. Mas tinha telefone e profecia, não é isso, Léia? Prazer em falar com você, querida. Olá, Márcia. Que bom estar aqui com você para falar de amor. Junho é o mês dos namorados. Todos os casais casados deveriam continuar namorando, sabia? Eu conheço, sim, um casal que se conheceu à distância e que manteve o amor aquecido apesar da distância. É a minha tia Lenice Corrêa Ribeiro, moradora de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que se casou com Adolfito Santiago em Los Angeles, nos Estados Unidos. Hoje, ela é a senhora Santiago. E a história se deu assim. Meu tio João Canedo, militar da Marinha do Brasil, foi enviado aos Estados Unidos para fazer um curso e acabou ficando por lá por 6 meses. E por isso congregou nesse período na congregação cristã de lá. Ele é membro dessa igreja. O jovem Adolfito foi enviado pelo ancião da congregação, nome dado ao que chamamos de pastor, para buscar e levar o meu tio para a congregação. E nisso eles fizeram uma linda amizade. Meu tio, cheio de saudade da família, olhava o álbum de fotografia que levou com ele. Quando Adolfito viu uma foto da minha tia Lenice, que tem quase a minha idade, perguntou: quem é essa? Aí o meu tio respondeu: minha cunhada, irmã da minha esposa Lênia. Ele pediu para ficar com a foto. Aliás, perguntou se podia se comunicar com ela por telefone. Com o consentimento da Lenice, claro, tio João deu a Adolfito o contato dela. Coisa de Deus. Lenice estava meio deprimida, afinal, seu namoro atual tinha chegado ao fim. E ela gostava muito desse ex-namorado. Há algum tempo, uma irmã da congregação tinha lhe trazido uma palavra da parte de Deus, chamamos de profecia, que dizia o seguinte: o seu esposo não está aqui. Você vai atravessar mares e montanhas para se encontrar com ele do outro lado. Toda a família ficou perplexa, na expectativa. Afinal, como isso ia acontecer? Lenice não conhecia ninguém lá, não tinha dinheiro para ir para lá, muito menos não tinha nada para fazer lá. E outra coisa, nem tinha internet. E ligação daqui para lá era muito cara. Em situações como essa, a tendência geralmente é duvidar da profecia. Mas a minha tia preferiu esperar no Senhor. Ela disse: se for de Deus, Ele vai preparar tudo como prometeu. Que coisa linda. Certo dia, Adolfito ligou para ela e eles começaram a se comunicar, trocar correspondências, fotos.
Ele a pediu em casamento e mandou uma aliança. E por telefone ele colocou a aliança no dedo dele e ela colocou a aliança no dedo dela aqui no Brasil. Que coisa linda. E ele lá, em Los Angeles. No dia combinado, ele chegou ao Brasil, veio para conhecê-la pessoalmente e marcar a data do casamento. Tudo isso aconteceu em menos de 6 meses. Olha, Deus tem que estar muito no negócio, tá? Eles se gostaram, namoraram e ele partiu. Dias depois, ela foi ao encontro dele, levando apenas o vestido de noiva e a sua mãe, a minha vozinha Noêmia, que já dorme no Senhor. Ela queria que a sua mãe visse com seus próprios olhos o cumprimento de uma promessa. Essa história é linda. A família dele amou a minha tia, prepararam toda a festa, a igreja deu todo o apoio e celebrou a cerimônia. Eles estão casados há mais de 30 anos. Eles têm 2 filhos, o James e o Giovanni, e cada filho deu a eles 3 netos, ou seja, 6 netos ao todo. Adolfito é missionário na congregação cristã lá em Los Angeles, depois eles foram para Las Vegas, e Lenice trabalha na assistência social da congregação. Ambos vivem para a obra do Senhor, aliás, sempre viveram para Deus. Eles saem juntos para fazer visitação, até mesmo viajam para outros estados dos Estados Unidos. Um casal unido por um propósito em Deus. Eles mantêm o hábito de orar juntos. Quando as adversidades, os desencontros de ideias chegam, eles oram. Ela não é muito de falar, então ele a chama para conversar. E se ela ainda assim não quiser falar, eles oram juntos. Um cordão de 3 dobras, onde o Espírito Santo é a dobra principal. Daqui a pouco, nota dissolvido, o problema está resolvido, ela está sorrindo e fica tudo bem esclarecido. Agora, o filho mais velho, olha que notícia linda, o James vai ser ordenado a cooperador, que nós entendemos aqui como dirigente de filial. Que legado lindo eles estão deixando para seus filhos e netos. E a palavra que eu deixo é: no mundo tereis aflições, disse Jesus. E eu completo, até mesmo no casamento. Mas quem entende que casamento é relacionamento, é um relando o outro diariamente, orando, dialogando, determinados a manterem a vida unida, o mesmo propósito, um contornando daqui, o outro cedendo dali, com flexibilidade e respeito, com certeza manterão o casamento aquecidos em Deus. Lenice e Adolfito hoje moram em Las Vegas e continuam servindo a Deus num propósito idêntico. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Uau, gente! Realmente uma história linda que traduz a ação de Deus nos relacionamentos que são dedicados a Ele. Uma história que já começou com uma foto e hoje já são 30 anos de casamento, 2 filhos e 6 netos. Que incrível! Quem não quer isso para a vida, não é mesmo? Eis que te digo. Já o namoro do cantor Raoni Farsura com a Juliane teve alguns desencontros, mas a internet e a promoção do celular ajudaram bastante. Mas não tanto quanto Deus ajudou estes 2 que hoje estão casados e com uma filhinha linda, que é a Yasmin, de 3 anos. Raoni e Juliane, conta pra gente aí como foi esse namoro à distância. Bem-vindos. Olá, Márcia. Olá, povo de Deus. Tudo bem? Aqui é o cantor Raoni Farsura. Está aqui comigo também minha esposa, Juliane Farsura. Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos contar um pouquinho da nossa história, que passou pela internet. Então, foi em 2006. Nós fomos convidados a ministrar numa igreja que não era nossa, então em outra cidade. E lá, no final do culto, eu conhecia um tecladista que tocava com ele. Fui cumprimentar para poder ir embora. E aí a gente se falou só muito rápido. Aí alguns dias depois eu encontrei com esse amigo e ele falou assim: ah, sabe aquele menino, Raoni? Ele perguntou se eu posso passar o seu contato para ele na época era MSN. 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 Aí eu falei, claro, Orkut ou pode. MSN, nós somos dessa época aí. Falei, claro, pode. Eu mandei MSN para ela, né?
no momento que eu estava conversando com ela, eu comentei se poderíamos comer uma pizza. Aquele negócio de crente, pós-culto, que a gente vai. E aí ela falou que. Eu falei que eu não podia. Não podia porque meu pai não deixava. Aí eu achei que eram fora, porque como não pode comer uma pizza? Só que nisso, nossas vidas foram mudando e a gente perdeu o contato. Poucas vezes depois a gente falou, porque ele já estava estudando fora, e Sim, cada hora de uma cidade. né? Eu tinha passado para faculdade de Direito e eu fui para Juiz de Fora. Eu sou da cidade de Carmo, interior do estado do Rio, e a Juliana é de Belém, Paraíba. Faz divisa aqui, estado de Minas com o estado do Rio. É só atravessar a ponte, 11 quilômetros de uma cidade a outra. Foi até interessante que mesmo depois dessa perda de contato, eu lembro que eu estava até em outro relacionamento, né? Nós passamos por algumas Nós umas passamos, situações abençoadas, sim, né? Ó. alguns relacionamentos que nos ensinaram, né, para chegar onde a gente está hoje com o nosso, né? Mas alguns momentos que nós, é como a gente não espera no Senhor, a gente se torna impulsivos e nos colocamos em situações, né, vamos dizer assim, relacionamentos de risco por às vezes, né, uma carência que a gente quer suprir, mas às vezes é na presença de Deus a gente começa a usar das nossas forças, fazer do nosso jeito, né? E até eu canto uma canção, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Eu passei no deserto para aprender. Então passei muitos desertos na vida sentimental, como a Juliane também. Sim, Em foi em 2013, 2006 que foi o primeiro encontro que a gente teve, que a gente se olhou, né? Se encontrou. E em 2013 nós depois de perder o contato perdemos totalmente, totalmente o contato uns com os outros. aí, Depois de estarmos sem relacionamentos também, né? E ela não estava namorando mais, eu também não estava namorando. Passei por situações difíceis ela também. A gente não estava querendo saber muito da questão de vida sentimental. E num belo dia, no caso partiu dela, não foi de mim. aí depois eu comecei a excluir algumas pessoas, assim. Eu falei assim, pra que eu tenho essas pessoas e tal? Não tem nada a ver. Aí nisso eu vi o Raoni. Eu vi escrito Raoni. Aí eu olhei a foto e falei, nossa, Raoni tá diferente, porque até então Raoni era loiro e de cabelo grande. A fase mais, E o Raoni né, tava mais moreno. teen, né, americanizado. E eu vim com a Raoni versão tunada, já Aí até então, malhando, assim, eu outra só tinha versão no outro visto, tempo. mas até então eu só tinha visto a foto do perfil. Só vi que ele tava moreno Você de cabelo vê como chamou a curto. atenção dela, você vê que toda mudança aí, ó, como ela é importante, né, para as fases da vida. Tava mais lindo ainda, claro. Mas eu ainda nem tinha visto a foto do perfil, só vi que ele tava diferente. Aí, aí eu falei assim, quer saber? Eu vou mandar mensagem pra ele. Se ele não lembrar de mim, eu vou excluir ele também. Pra que que eu vou ter ele aqui também? Não tem contato nenhum com ele. Aí eu puxei a conversa. Eu falei, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Aí eu falei, lembra lá da Brasil para Cristo, que a gente foi cantar lá, que a gente se conheceu, tal, tal, tal. Gente, aí ela falou, você me conhece? E eu acabei falando que conhecia, mas não sabia quem era, não lembrava de verdade Aí quem eu era. que fui contando a história pra ele, de como foi que a gente se conheceu, né, pra ver se ele lembrava. Só que Aí, nisso eu sempre gostei de fazer muita amizade, então a gente começou a conversar e tal. sim, E era uma situação que impossível pra gente, porque eu era de Além Paraíba, eu estava morando em Cachoeira de Macacu para poder estudar em Nova Friburgo. sim. Ele morava em Ela estava Carmo. fazendo biomedicina em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ela estava morando residindo na casa dos Meu, avós dela, porque ficava mais próximo, né, de Cachoeira de Macacu, mais próximo de Nova Friburgo, e eu estava em Juiz de Fora. Então, olha só que desafiador. Mas aí, até então, não tinha interesse nenhum, nem nada disso. Só estavam conversando. é assim, só que logo na primeira conversa acho que a gente já queria se casar, né? Ô? Pois é, a gente começou a conversar A e gente eu já começou a falar vinha de coisas que de traumas assim dos relacionamentos, tanto ela quanto eu, e de repente a gente começou a se abrir de uma forma muito profunda, como se já se conhecesse há muito tempo. Foi uma coisa assim, realmente de Deus. Ali o Senhor nos fez nos encontrar pela internet, por aquela caixinha de mensagem ali no Facebook. no ônibus, eu orando, falando com Deus, expressando o que eu estava sentindo, eu estava inconformada porque a gente sempre teve um ideal, né, de como seria o namoro, o casamento e tal. As coisas de Deus são santas, são diferentes.
Falei, meu Deus, não concordo com isso, tem que ser diferente e tal. E engraçado que aquelas coisas que eu falei com Deus, de repente o Raoni começou a falar comigo que era o que ele pensava também. Aí eu lembro que chegou a escorrer lágrima dos olhos, assim, eu falei assim, meu Deus, não acredito. Pois é, aí o Só que que até então seria uma coisa impossível, né? Eu lembro de até, depois de ter mandado foto dele pra minha mãe e tal, já tava apaixonada, né? Aí eu falei assim, mãe, aí minha mãe tá vendo, minha filha, olha só, você acha que não tem ninguém? Olha só, você conheceu o menino e tal. Eu falei assim, mãe, mas é porque impossível. Como que a gente a vai se nossa encontrar? visão de relacionamento, por ela também ser uma família cristã, é diferente. E mesmo em meio a alguns cristãos que estão começando, algumas das pessoas não entendiam. E pelo momento que estávamos também na faculdade, ainda é mais diferente ainda os princípios em relação a namoro, a casamento. Só que esses princípios ficam na nossa mente como cristão, de casar, né, puro, casar resguardado. E era o que ela pensava e era o que eu pensava, porque eu fui instruído assim, né, se resguardar para a pessoa, a sua pessoa que Deus preparou. E assim, quando a gente começou a conversar de coisas mais íntimas como essa situação, bateu e ali eu falei, a visão é a mesma. A gente sabia, só de ouvir a respiração, ela ia indo para a faculdade, alguns pontos, né, do ônibus passando em alguns lugares na serra, caía a ligação, mas depois a gente retomava a ligação. E assim nós fomos conversando muito. A gente, primeiro, antes de qualquer relacionamento, nós nos tornamos amigos. Aí eu Sim, entrei de férias, sim. aí fui visitar minha tia que tinha se mudado para Juiz de Fora, que era onde ele estudava. Aí o interessante é que na semana que eu fui, ele também não estaria em Juiz de Fora, a gente não ia se encontrar. Desencontrou. A tia dela tá morando em Juiz de Fora e por algum motivo, não sei se eu tinha que ministrar, eu tinha que servir aqui na igreja, eu não tinha um ministério assim tão atuante quanto hoje. Eu, tipo, por causa de estar na faculdade, eu estava sendo membro da Em igreja, outro sendo momento, discipulado em né? outro momento da minha vida. Mas algum compromisso eu tinha, eu sei que desencontrou. Eu falei, mas como você vai vir para cá e eu não vou estar aqui? Não tinha como eu desmarcar aquela situação. Aí o Eu que falei, aconteceu? Eu Senhor. ia embora num dia, acabei ficando mais uns dias, mas até então realmente eu não me ia encontrar com ele. Ele também acabou voltando antes. Aí foi engraçado que eu abri, né, pra postar algumas fotos do passeio. E aí, de repente, quando eu ia clicar literalmente no sair, aí abriu a caixinha. Oi, Ju, tudo bem? Aí eu esperei, né, pra ver o que ele ia falar. Aí ele, eu acabei de chegar em Juiz de Fora, você ainda tá aí e tal? Aí eu falei que tava, que resolvi ficar mais uns dias, que eu ia numa outra igreja e tal. Aí ele falou assim, eu acabei de chegar e tal. Aí ele me chamou pra sair. Aí eu chamei pra ir no cinema, no shopping, Foi em no Juiz de Fora. cinema, não foi? Foi no shopping, não foi no cinema, em Aí Juiz de de novo eu Fora. falei assim, não posso ir no cinema, já tá muito Falei, ai meu Deus, outro fora, não é possível. Jesus Cristo. Aí eu lembrei, porque começou tudo um fora, né? Não foi um fora, foi realmente verdade, porque o pai dela é muito rígido, é daqueles das antigas que resguarda. Mas eu entendo isso hoje porque eu sou pai de menina. Então, né, tem que se resguardar mesmo, de todas as formas. E eles é muito rígido mesmo. Ele Comer. foi lá pedir meu tio pra poder deixar eu sair. Sim, não foi, sabe, qualquer meio, né? Não Isso, mandando mensagem, vem, desce que eu tô esperando aqui fora. isso. Eu fui, encarei o tio dela. O tio dela é muito brincalhão, amigo, muito amigo do pai dela. E a tia também me receberam em sua casa. Foi até E eles falaram assim, não, é muito tarde pra ir no cinema agora, mas vai ali embaixo, então faz um lanche e tal, mais sim, perto. sim. Mas aí a gente foi mesmo assim, não fomos no shopping, mas Isso, não consegui. fomos no cinema. Foi que o olhar de respeito, ele me olhava assim com um olhar que eu nunca tinha visto aquilo. E foi um respeito, tanto é que a gente foi, voltou, e até pra despedir, pra dar um abraço de despedida, Eu ele mal fiquei. encostou em mim. Porque é uma pessoa que eu vi uma tanta pureza que eu estava com receio de errar em alguma coisa. Porque eu queria algo que fosse de Deus, que fosse realmente puro, começasse puro, tudo. Então eu fiquei com receio até de abraçar, abracei devagarzinho, assim, chegando de lado, né? Porque muitas pessoas são impulsivas. Ah, eu quero beijar, eu quero fazer aquela coisa. Não, não, não é assim. Com o amor que você quer para levar para sua vida é diferente. É com carinho, as coisas são um processo. Por Aí resto, no no dia de dia ir que ela ia embora, embora, no dia de ir embora,
Aí ele me levou na rodoviária e tal. Não, assim que eu cheguei, né, que você me deixou em casa, ele já me pediu em namoro pelo telefone. Foi, eu Falei, pedi. calma, não é assim. Vou lá em casa pra você conhecer minha família, você conhecer meu pai. Ele falou assim, eu vou, mas eu já vou pra pedir seu pai. Foi. Aí eu tava assustada, não tava sabendo como lidar com a Eu sou meio situação. que Pedro, quero descer do barco e andar por cima das águas. Aí ele foi me levar na rodoviária pra despedir. E ele falando, e aí, já decidiu e tal? E eu com medo de dizer sim, mas já queria dizer sim pro casamento. Porque quando vem o verdadeiro amor, aquilo que Deus preparou para você, você tem a certeza, de forma imediata. E não tem a ver com atração física só, mas é uma atração, é algo espiritual, é algo perfeito, que é algo que vem de Deus, que você tem uma convicção que é aquilo ali que você quer para a tua vida. Eu também estava dessa forma. Aí ela foi, Aí eu entrou falei, no sim, a ônibus, gente vai se foi. convenando, você vai lá pra conversar com meu pai, Mas conhecer minha família e tal. aí, nessa situação, não tinha. Eu não tinha dado uma aliança de compromisso, não tinha dado Não nada deu para não ela. lembro de Eu saí nada. correndo pela rodoviária procurando uma aliança. Onde vende aliança? Aliança. Só tinha aquelas alianças de bala. Eu falei, não, essa aliança não dá. Aí eu fui, procurei lá na porta, quase saindo da rodoviária, achei uma aliança, vendendo aliança de compromisso de prata. Eu falei assim, mas é aquela prata, né? Mas o que é importante é o sinal. Eu falei, vou comprar agora. E isso o ônibus já dando parte, ó. Não, Faltando aí 5 nisso eu minutos para entrei. o ônibus sair, com destino a Além Paraíba. Aí eu comprei essa coisa. Falei, meu amigo, me dá aí rápido. Fica com o troco, só que eu saí correndo, aí atravessei. Eu falei, cara, eu tô pedindo a menina em namoro, eu preciso chegar lá dentro do ônibus, entregar essa aliança para ela, colocar no dedo dela. A menina falou, mas o ônibus tá saindo, cara, não pode fazer isso. Aí o cara, o motorista de longe percebeu uma movimentação tudo que eu falo mais ou menos que cinema, como é que filme, só Jesus. Aí vocês perceberam, negócio de um filme. E eu já tinha Aí entrado no ônibus, estava no telefone que eu estava indo para um outro compromisso. Então eu estava no telefone falando com a minha prima que estava me esperando já. eu sei que o ônibus estava começando a sair. Aí, de De repente, repente, quando eu olho, eu o vejo ele motorista entrando no fez ônibus. assim, ó. Fez assim, aí parou. Fez, tsh, parou. Aí ele, eu preciso pedir namoro, o amor da minha vida tá aí dentro. Aquilo ali impressionou ele, ele começou a rir, eu subi. O pessoal do ônibus ficou assustado que eu passei correndo. Ela tava no último banco Aí eu do vendo ônibus, perto ele, do banheiro, lá atrás. Eu tive que atravessar o ônibus todo. falei, não Entreguei. acredito. Aí eu no telefone, eu fiquei sem saber se eu falava no telefone, se eu olhava pra ele vindo. O que que ele tá fazendo aqui? Como que ele conseguiu entrar? Eu fiquei apavorada, não sabia, fiquei assustada. Aí daqui a pouco ele ajoelhou, abriu a caixinha, me deu a aliança. Eu fiquei assim, Ela ficou sem eu não reação. imaginava, sem reação, Ela meu ficou Deus. sem reação Parecia coisa de cinema, eu não tava acreditando no e que tava ela não acontecendo. conseguiu falar nada. Eu sempre aceita. Aí alguém. Não, isso aí foi depois no casamento. Aí o pessoal ficou olhando, e o pessoal aplaudiu, né? Aquela situação. Ela recebeu a aliança e o motorista estava, vambora! Aí deu um abraço nela, um beijo, ela recebeu. E com isso a gente continuou conversando pela Isso. internet. Aí até então, depois que eu voltei, que eu cheguei em casa, você foi lá pra pedir meu pai. Sim, aí eu fui pedir namoro. Após esse dia, no final de semana seguinte ou na semana seguinte, eu já fui na casa dela, estar com os pais dela, né, são tradicionais meio das antigas, sentar e conversar com eles para saber quais que são as intenções, porque o namoro do cristão tem intenção e é uma só, E quando as casar. coisas de Deus são diferentes, né? Porque até a reação do meu pai, a gente de conversar, de Foi receber o tudo Raoni lá, foi diferente. muito Foi diferente. tudo diferente. Então isso me fez também ficar mais segura ainda, porque tinha a aprovação deles, Sim, foi uma forma muito mais as coisas que natural. vêm de Deus, elas acontecem, tudo vai cooperando para o bem daquilo, né, que está no coração de Deus. E foi assim. Muitas pessoas nos ajudaram. Você vê como as coisas de Deus são perfeitas e assim, é só esperar mesmo no Senhor e fazer a sua parte, ser Isso aí. obediente, Isso temente ao aí, Senhor. confia, crê que Deus, em meio à pandemia também, né? Muitas pessoas sem saber quais as decisões tomar. Eu falo que até tá bom de casar agora, né? Que você não precisa fazer festa grande, que não Sim, precisa sim, chamar muita gente. Mas Deus tem o tempo para tudo. Acalma o sim. seu coração e Uhum. crê que. E quando você está no mesmo propósito, no Senhor, as portas se abrem, Deus faz coisas maravilhosas. A nossa história de novela, né? De filme, é uma Sim, é coisa o linda. filme. Quem sabe, Márcio, eu faço um curta-metragem, né? Acho que vai ser legal, né? Tá, quem sabe no próximo Dia dos Namorados? Oh, vamos ver, vai ser bênção. Queridos, um grande abraço.
Deus abençoe vocês. Obrigado, Márcia. Só alguns pontos aqui principais, né, tá nessa história, mas se a gente for a fundo em muitos detalhes mesmo de emoção, né, como diz, é um roteiro que tem drama, ação, aventura, tem de tudo. E você também viva o seu roteiro, mas viva com Deus, que Ele vai te levar a esse lugar muito especial, com essa pessoa especial que eu tenho preparado para Ele você. tem o melhor pra vocês. Feliz Dia dos Feliz Dia dos Namorados. Namorados. Feliz Dia dos Namorados pra você, meu amor. Te amo. Deus abençoe. Te amo, minha Prazer, eterna Márcia. namorada. Também te amo. Prazer, Márcia. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Eu que agradeço, queridos, por ter ouvido esse testemunho lindo, que coisa incrível. Mesmo após a aprovação dos pais, o Raoni e a Juliane continuaram namorando à distância, foram persistentes e hoje estão casados e já têm a Yasmin de 3 anos. Deus realmente é fiel e honra todos aqueles que colocam suas vidas nas suas mãos. Você tem colocado o seu relacionamento nas mãos do Senhor? Eis que te digo. Então, a Evelyn Bastin colocou o namoro dela nas mãos de Deus. Ela é publicitária e teóloga, nasceu no Rio de Janeiro e hoje mora nos Estados Unidos, assim como a história contada pela Léa Mendonça e a do Raoni Farsura com a Juliane. A história da Evelyn também traduz esse cuidado de Deus nos menores detalhes. Ela conheceu o marido Benjamin porque o pai não aguentava mais ver ela e a irmã tristes por causa de namorado. Conta pra gente, Evelyn, como foi esse encontro com o Benjamin, que é americano. Tudo bem com você, querida? Oi, Márcia, tudo bom? Olá também todos que nos ouvem. Eu conheci o Benjamin, já faz bastante tempo. Como é que eu conheci? Eu conheci via internet. Eu andava envolvida com missões e minha irmã uma vez foi passar o final de semana lá em casa, ela já estando casada há algum tempo, e eu estava conversando com ela sobre a questão da solidão como mulher e sobre a necessidade de encontrar alguém. E ela me perguntou, mas o que você está fazendo a respeito disso? Porque não adianta nada ficar só falando que está sozinha e não partir para fazer alguma coisa. Tá se colocando na vitrine, tá conhecendo novas pessoas? Aí eu falei, não. Ela falou assim, então eu vou pagar um tempo para você no mesmo site em que eu encontrei o Maurício. E o fato curioso é que quando ela conheceu o marido dela, foi assim, meu pai mandou um e-mail para nós duas, porque nós tínhamos terminado com os nossos namorados fazia pouco tempo, e estávamos as duas jururus dentro de casa, com aquela cara amarrada, e meu pai mandou o site e falou assim, para vocês arrumarem namorado, marido, porque eu não aguento mais ver essa cara triste de vocês. E para minha irmã aconteceu rapidamente. Ela conheceu o Maurício era estrangeiro, ele é egípcio, naturalizado americano, e ele foi ao Brasil, conheceu a nossa família, enfim. Dentro de 3 anos eles casaram e ela veio morar nos Estados Unidos, onde eu estou morando agora. Então ela falou, depois de anos dela já casada, ela falou, eu vou pagar para você um tempo nesse site. E aí eu entrei e logo no dia seguinte ao que eu entrei, eu conheci o Ben. Ele falou, olha, eu só estou aqui como uma experiência, eu nunca fui desse negócio de entrar em site, mas foi assim um exercício psicológico que a minha terapeuta mandou fazer. E ele falou que não levava fé, a mínima fé, porque ele sempre achou que o encontro cara a cara é que ia dizer, né, que ia fazer as coisas acontecerem. Então a gente trocou e-mail, porque ele ficaria ali só por mais 2 dias, era um site que dava 3 dias gratuitos e depois tirava, né? Você ou pagava ou desistia de vez de entrar. Então nós ficamos conversando através do Yahoo Messenger há muito tempo atrás, ó. E aí depois fomos pro Skype.
E aí no Skype a gente teve a opção da câmera e a gente já começou conversando e batemos um grande papo, nos tornamos muito bons amigos. E ele sempre terminava o papo dizendo assim: que horas amanhã? Então eu sentia que tinha algum interesse a mais, né? Embora eu ficasse mais na minha. Aí conversamos e eu falando que era só amizade e tudo mais. Aí, de repente, um dia, eu comecei a olhar para ele diferente. Eu senti que ele também ficou achando que eu estava olhando diferente e falou: ué, o que tá mudando, né? Aí eu falei assim: ah, não sei. De repente, eu pensei em como poderia ser. E aí, a partir dali, teve um tempo de pausa em que ele teve que sair para algum lugar, viajar para algum lugar. Eu acho que ele ia caçar, porque ele é caçador. E aí eu senti muita falta dele. Quando ele voltou, ele falou também que sentiu muito a minha falta, porque àquela altura a gente já estava há uns 6 meses conversando direto. E as perguntas começaram a mudar. Algumas perguntas do tipo: o que você pensa em termos de família, de formar família? O que você sonha para você daqui a não sei quantos anos? Como você se vê no futuro? E o que você pensa de Deus e de fé? E a gente foi caminhando por aí até que teve um dia que clicou. Clicou e aí ele falou: para mim isso daqui está diferente. E aí ele perguntou se eu queria casar com ele. Ele não perguntou assim: quer namorar comigo? Ou vou ir no Brasil para te conhecer. Ah, vou conhecer o Brasil. Não, ele perguntou assim do nada para mim: você quer casar comigo? Aí eu: como assim? Você ainda nem me viu pessoalmente? Aí ele falou assim: não, mas eu sei agora, eu sei a essa altura que é com você que eu quero casar. E eu fiquei assim um pouco desnorteada, porque eu estava para ir para a Índia como missionária. E eu falei assim: olha, tô com um contrato assinado, eu vou trabalhar na Índia por 3 anos. Então, se você não quiser nada comigo, se você não quiser nada de sério, eu entendo. Então, se você quiser desistir, é agora, porque eu vou para a Índia, eu firmei esse compromisso com Deus e eu quero ir. E aí ele virou e falou assim: não, se eu já encontrei quem eu queria, para que eu vou procurar em algum outro lugar? Eu vou esperar por você. E eu pensei que não ia dar em nada, e eu pedi a Deus: olha, Senhor, se não for para ser, usa esse tempo longe para afastar ele de mim, se for o caso. Mas o fato é que ele continuou firme comigo na internet, me encontrando todos os dias, enquanto eu estava na Índia. Lá um dia ou outro, por questão de internet, alguma outra coisa, a gente não se falava. Ele aguardou por mim até a minha volta. Eu voltei um pouco mais cedo do que o esperado por causa de uma doença. Eu tive que fazer uma operação. Então, voltei para o Brasil um pouco mais cedo. Ainda fiquei trabalhando na mesma agência missionária por mais algum tempo. Ele falou: então, final do ano eu estou indo aí para nós casarmos. E durante esse tempo de idas e vindas entre Brasil e Índia e tal, ele veio ao Brasil, conheceu minha família nas minhas férias. Eu também fui passar um tempo na casa da minha irmã. Ele foi lá me visitar e conheceu já a minha família por tabela. Foi uma história bem diferente, né? Nós mantivemos esse namoro à distância por 5 anos, sem saber, particularmente, sem saber se ele ia desistir em algum momento, mas em momento algum ele voltou atrás, em momento algum ele desistiu de mim. E
Assim como ele estava sempre presente todos os dias na minha vida, eu também estava ali. E aquela amizade foi se firmando, foi uma coisa bem legal, porque a gente conversava sobre tudo, não tinha muito o que fazer. Não tinha os beijinhos e abraços, né, que as pessoas, quando tem o relacionamento próximo, se vê, né, toda semana, tem. Então, o que a gente tinha era conversa. E foi o que mais uniu a gente durante aqueles anos. Foi muito difícil, foi. Tinha momentos em que parecia que não ia dar certo, e algumas pessoas falavam, né? Olha, cuidado, porque internet, isso e aquilo. Mas eu sentia muita firmeza nele. Senti também, a minha mãe virou e falou assim: olha, eu estou sentindo a mesma paz que eu senti quando eu conheci o Maurício, quando ele veio aqui, que era o marido da minha irmã, né? Então, as coisas foram se confirmando. Meu pai também gostou muito dele, né? Os dois se identificaram muito porque são de áreas técnicas e conversavam muito sobre essas coisas. Foi uma outra coisa que eu pedi a Deus, né? Que se fosse para ser, que meus pais aprovassem. Enfim, valeu a pena perseverar. O bem é um maridão, é um amigo, é o meu melhor amigo. Ele me entende, me lê como ninguém. Ele sabe de longe quando eu estou bem, quando eu estou mal. Ele me dá um suporte incrível aqui, né? Eu estando distante da minha família. Ele é muito carinhoso comigo, muito amoroso. E tem sido um casamento muito legal. A gente se desentende às vezes, sim. Tem um pouco de briga, tem um pouco de dia que ele está mais estressado ou que eu estou mais estressada. Claro que tem. Todos os casais têm um dia ou outro de dificuldade, né? Assim, nesse sentido. Mas valeu a pena perseverar. A gente é muito unido, muito amigo. Ele é um maridão, faz de tudo em casa, me ajuda em tudo, me ajuda a arrumar a casa, é ótimo cozinheiro e ótimo amigo, principalmente. É o amor da minha vida. Eu agradeço muito a Deus todos os dias por ter Ele presente na minha vida. Quero agradecer a participação aqui, contando um pouquinho dessa história tão diferente de amor à distância, mas que venceu a distância, rompeu os limites, rompeu as diferenças culturais, para que hoje a gente estivesse junto. Grande abraço a todos. Ah, Evelyn, eu que agradeço por essa palavra de incentivo a tantas pessoas que hoje sonham em encontrar o companheiro ou a companheira para toda a vida. Obrigada por nos mostrar que não podemos desistir, não é mesmo? Diante de qualquer dificuldade, assim, é muito importante a persistência. Vocês eram de países diferentes, ficaram ainda mais distantes com a sua ida para a Índia, mas souberam esperar o tempo de Deus. Mostraram que os momentos de conversa fortaleceram o relacionamento mais do que os beijinhos e os abraços. Valeu mesmo a espera. Eis que te digo. Ouvir estas histórias já foi super edificante, mas ainda tem o parecer profissional, gente. Eu quero ouvir da psicóloga, a Aine Peniche, se vale mesmo a pena investir num relacionamento à distância. Nós temos um grande poder no nosso cérebro, que é a neuroplasticidade, que através da determinação de você ter um propósito, porque existe diferença, né? Felicidade não tem nada a ver com estados emocionais. Então, o propósito de vida é algo intencional, é algo voluntário e consciente. É isso que torna a pessoa mais segura, sabendo o que quer,
Então, algumas pessoas, elas são muito levadas pelo emocional, sabe? E outras mais racional. E isso tem a ver com o quê? Da forma como elas funcionam. Então, essa questão de como uma pessoa funciona, as pessoas são muito diferentes uma da outra, né? Então, quando eu falo de propósito, quando eu falo de estados emocionais, por exemplo, a pessoa pode ter um propósito, olha, eu vou ser determinada, eu vou fazer isso e tal. Ela coloca algumas metas adiante, né? Eu quero me casar, ou eu só quero me dedicar a uma vida profissional. A pessoa já sabe mais ou menos o que ela quer. E ela precisa estar consciente que os estados emocionais vão estar presentes nesse propósito. Esse propósito é como se fosse um trilho, né? Que tem, sabe onde vai chegar, mais ou menos, mas por conta de alguns estados emocionais, às vezes vários no mesmo dia, a pessoa confunde com o propósito de vida. Então, às vezes, por alguma coisa que não deu certo, essa pessoa já fica abatida e não diferencia que cenário da vida ela está tendo problemas. Isso pode afetar qualquer relacionamento, especialmente o relacionamento afetivo. Então, por exemplo, às vezes no mesmo dia, a pessoa que trabalha, ela pode ter momentos de tristeza, estar em casa, ter um momento de alegria. Isso são estados emocionais. Então, como funciona isso para quem mantém um namoro à distância? O namoro à distância, muito mais do que um namoro presencial, ele requer uma comunicação com mais clareza, né? E é claro e evidente que dificuldades de comunicação são inerentes a qualquer tipo de relacionamento, seja ele presencial ou seja à distância. Então, a falta de apoio, a confiança e o grau de comprometimento é uma coisa que é muito evidente nesse tipo de relacionamento, seja presencial ou à distância. E que eu achei muito interessante, existe um levantamento do Centro de Estudos das Relações de Longa Distância dos Estados Unidos, que há uns anos atrás eles deram uma faixa, uma estatística de que 73% pode dar certo. Então, eles levaram em condição, né, o critério para dar certo para essa pesquisa é um relacionamento à distância durar mais de 6 meses, por exemplo, né? E eles evidenciaram nessa pesquisa que nos Estados Unidos mais de 7 milhões de casais têm uma relação que sobrevive graças à internet e ao telefone. Então, você há de convir o seguinte: muitos casais, eles, às vezes após o casamento, quando os dois têm uma vida profissional, né? E um é transferido para um lugar, o outro não pode ir, vai ter que manter isso. Então, o que diferencia nisso é o grau de maturidade, é o grau de inteligência emocional. Por quê? Todo relacionamento, ele é baseado na confiança, ele precisa ter uma base de confiança, lealdade, fidelidade. Então, a partir do momento em que você começa a se anular para cobrar do outro a presença dele, já consciente de que o outro está distante, já é um erro, que esse relacionamento já está fadado a dar errado. Por quê? A pessoa já tem consciência que assumiu um compromisso à distância. Ponto. É a distância, então não dá para ficar cobrando certos tipos de tratamento, né? Então é importante que haja uma negociação. Então, como você mesmo disse, por que que algumas pessoas são mais determinadas e outras não? Isso está ligado à formação da identidade de uma pessoa, autoestima, autoconhecimento, né, que é um processo de autoaceitação e autogestão. E tem muito a ver também com uma cultura familiar, né? Porque a criança, o adolescente, ele aprende, tudo isso é um aprendizado.
Por que é possível treinar a determinação? Porque é um aprendizado. E graças à neuroplasticidade, à possibilidade que o nosso cérebro tem de desenvolver habilidades, a determinação também passa por esse campo. É uma habilidade muito importante, não somente para um relacionamento afetivo, mas para tudo na vida, né? A pessoa precisa desenvolver determinação até para viver, continuar vivendo, determinação para dar certo, acreditar que vai dar certo, ou seja, determinação para ter uma vida profissional, determinação para levar adiante uma vida espiritual, determinação, ou seja, determinar, tracinho, ação. Ou seja, fazer planejamento da sua vida e de como ela vai acontecer. Claro e evidente que nós não temos o controle remoto das pessoas. E às vezes não temos nem de nós mesmos, né? Mas de nós, cada um pode ter o seu controle, as suas previsões, mais ou menos, porque na vida existem coisas previsíveis e imprevisíveis. As previsíveis dá para gerenciar. As imprevisíveis é preciso improvisar. E uma pessoa para improvisar uma situação, algo que acontece que ela não esperava, ela precisa ter um aporte, né, de criatividade, flexibilidade. Então eu acredito que para um casal, para um relacionamento à distância dar certo, os dois lados precisam ter essa determinação. Vão surgir vários agentes estressores internos. Pela imaginação, o que deve estar acontecendo agora? Será que ele é bacana comigo? Será que ainda me ama? Ou seja, vão surgir vários diálogos internos provenientes da imaginação e que a pessoa precisa saber, ela precisa ter um gerenciamento de pensamentos, né? E direcionar aquilo que ela está fazendo, está vivendo, para um lado mais racional. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja uma maturidade emocional. Eu acho muito difícil uma pessoa conseguir manter um relacionamento afetivo se ela não mantém nem mesmo uma relação intrapessoal, uma relação dela mesma, uma liderança do eu dela, né? Muitas pessoas, em nome do amor, em nome, por conta de uma relação, ela acaba se anulando, ela vive a vida do outro, mesmo à distância, né? E depois cobra do outro aquilo que ela não teve determinação para fazer por ela. Porque por mais que alguém ame alguém, né? Por mais que alguém te ame, não vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Então eu acho que um relacionamento à distância, para realmente dar certo, é necessário que a pessoa tenha uma vida, uma base de vida onde ela já se sinta realizada, porque se for uma pessoa muito carente, eu acho que ela não dá conta. Uma pessoa muito carente de presença de alguém, carente de tato, de abraço, de toque, eu acho que ela não dá conta disso. Então a tendência, doutora, é de que as pessoas mais racionais tenham mais chances de sobreviverem a um relacionamento à distância, digamos assim? E por serem mais racionais, dependendo do temperamento, dependendo da forma como ela enxerga a vida, né? Como está lá em Mateus 6:22, que Jesus diz que se teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Ou seja, se a forma que a pessoa tem de enxergar a vida for boa, flexível, for enxergar o lado bom da vida, com certeza essa pessoa ela pode sim dar suporte, né, a um relacionamento à distância, porque ela tem conscientemente um propósito para isso. Como eu falei anteriormente, propósito é algo que a gente faz propositalmente, voluntariamente, conscientemente, sabendo dos prós e dos contras. Então, como que a gente pode medir prós e contras de uma coisa que a gente resolve assumir ou fazer? Bom, será que tudo que eu estou investindo de tempo, de afeto,
de atenção. Tudo que eu estou dando é algo que eu estou investindo para receber mais ou igual. Então isso é uma matemática emocional, sabe? Porque a vida, ela é feita de reciprocidade. Existe uma lei da vida para todo tipo de relacionamento, qualquer relacionamento, independente de ser namorado, marido e mulher, amigos, é a lei da reciprocidade. Uma pessoa que ela sabe ser recíproca, ela faz, ela se antecipa, ela lidera, né? Sem ter tanta expectativa de receber o retorno. Mas ela faz, ela dá porque ela tem para dar. Então a importância da pessoa ter um propósito pessoal é esse. Você não depende do outro para viver. Você escolhe estar com ele porque te faz bem. Então, isso é muito importante, senão você vai ficar cobrando para aquela pessoa que está distante a razão de viver dela. E isso não é muito justo, porque desde um princípio a pessoa escolheu se relacionar à distância. Então, é importante que haja confiança plena, recíproca. Não adianta só um lado ter confiança. É importante que haja uma linha de mão dupla, né? Uma via de mão dupla nessa consciência, nessa confiança, que é a base para qualquer relacionamento. E se tratando de relacionamento à distância, mais ainda, né? É preciso manter uma boa comunicação, manter-se uma rotina, né? Como se estivessem mais próximos um do outro. Que dividam os problemas que estão enfrentando, sem dar uma de vitimismo, né? Porque existe uma distância e que é consciente de que o outro não vai poder estar ali para te apoiar, surgindo um problema, um imprevisto na vida. Então é importante não criar essa expectativa, porque o outro também está enfrentando a vida fora, distante, né? E que haja surpresas, você sair um pouco da rotina, fazer uma surpresa, mandar um presente. Hoje a internet, né, facilita tanto, a tecnologia facilita tanto isso. Você liga, de repente, para o estado onde essa pessoa está, você liga para o país que essa pessoa está e você tem o serviço, né? A prestação de serviço que essa pessoa pode comprar e mandar entregar como se fosse perto da casa dela. Eis que te digo. E a gente segue com a doutora Eni Peniche, falando sobre relacionamento à distância. E, doutora, a senhora falou sobre segurança. Que tipo de comportamento é possível ter no dia a dia para fazer com que o namorado, a namorada se sinta mais seguro e confiante nesse relacionamento? Como deve ser essa comunicação do casal? Precisa ser uma comunicação não só se falando, mas mandar foto, contar o que está fazendo, os lugares que vai, mandar foto, não como se estivesse fazendo um relatório da vida. Eu preciso contar tudo o que está acontecendo. Não, é fazer, porque tem a satisfação de compartilhar momentos maravilhosos. Tipo assim, todo um lugar tão bacana, seria melhor ainda se você estivesse aqui comigo. Então, isso dá uma certa segurança para outra pessoa que está longe, sabe? E uma coisa importante para se lembrar é que sempre é uma fase. Geralmente, quem namora à distância tem um propósito de vida com um deadline, né? Com uma data, para que aquilo se torne presencial. Então é importante conversar sobre isso. Um relacionamento afetivo, ele tem que ser bom, ele tem que ter mais prós do que contras, porque já tem um contra aí que é a própria distância, né? Então, as outras coisas precisam de um sistema compensatório. Então, a distância já está resolvida, já foi assumido. Então, se houver, além da distância, desconfiança e ciúmes, eu acho que realmente esse relacionamento não vai durar e a pessoa precisa ser mais racional do que emocional. Por quê? Ela vai se sentir impotente,
né? Ela vai deixar de fazer as outras coisas na vida dela, vai se anular e vai acabar cobrando da outra pessoa o que ela não tem responsabilidade de fazer. Então, nesse caso, eu acho que essa pessoa não tem habilidade, competência para manter um relacionamento à distância. E um relacionamento que não vai bem acaba afetando outras áreas da vida, não é, doutora Eni Peniche? Só existe meta pessoal. A gente não tem como traçar metas de terceiros. Então, todas as pessoas, elas precisam ter metas pessoais, ter o seu propósito de vida pessoal e depois alinhar um propósito com o outro. Isso é uma ótima medida, uma ótima métrica para que um relacionamento possa dar certo. Entender, né? Procurar se conhecer para fazer-se conhecido. Ou seja, a pessoa às vezes tem um ritmo biológico diferente, um é mais matutino, outro é mais vespertino, às vezes um é mais introvertido, outro é mais extrovertido, às vezes tem diferença de temperamento, né? E cultura familiar diferente. Então é importante que saia, né, daquele discurso superficial, que no início vai ter bastante, mas para que esse relacionamento dure, seja duradouro, é preciso construir uma base de autoconfiança. Você não consegue confiar em alguém se você não confiar em você primeiro. Autoconfiança e autoimagem positiva. Isso vem de um processo de autoconhecimento. E aí, o que acontece? Não tem como traçar metas de terceiros. Vamos dizer, uma pessoa está noiva da outra e traça uma meta que vai casar dali 1 ano. Não depende só dela. Muitas coisas podem acontecer, como dizem muitos por aí, que casamento termina até no altar, né? Então, não criar, ter cuidado, né? Para não criar uma expectativa além da realidade. E uma coisa que eu acho muito importante, sabe? Vamos imaginar que esse relacionamento durou alguns meses e não deu certo. Será que não deu certo mesmo? Às vezes era para ser esse tempo, foi um aprendizado, um treinamento para uma segunda oportunidade que poderá surgir, né? Então, é viver o que está acontecendo, viver o momento, porque se ficar falando só que saudade, quando você vem e tal, eles não vão se conhecer como devem. Por quê? Um relacionamento baseado em negociação, baseado em aliança, com certeza ele vai ter uma durabilidade, seja ele à distância ou presencial. O relacionamento afetivo é algo muito difícil. É uma coisa que eu sempre falo, que a maioria dos casos, né, eu atendo há quase 30 anos, a maioria dos casos que surgem para problemas de consultório, né, na clínica, pelo menos na minha clínica, está ligado à vida afetiva, familiar, né, ou conjugal, ou problema financeiro, ou profissional. Então, a pessoa precisa ser bem resolvida, porque ou ela está procurando um pai, ou um namorado, um marido, ou ele está procurando uma mãe ou uma mulher, uma esposa. Então, isso tem tudo a ver com um projeto, com um propósito pessoal primeiro. Então, cada um precisa ter, para dar certo mesmo, cada um precisa ter o seu propósito, a sua missão de vida estabelecida, sem excessos, né? Para que o outro possa entrar na sua vida e depois alinharem os seus propósitos e os dois andarem olhando na mesma direção, para que um lado só receba e o outro não, o outro só sirva, né? Então, para mim, a base para esse relacionamento à distância dar certo é autoconfiança, autoimagem positiva, determinação de ambas as partes e propósito. E depois o alinhamento de vida, ou seja, eu tenho minhas metas, o outro tem as dele e a gente vai alinhar e vamos seguir. Os dois olhando na mesma direção e cada um renuncia a alguma coisa para facilitar o outro, né? Amar o outro é isso, às vezes é renúncia, às vezes é fazer escolhas,
tomar decisões. Isso tudo faz parte de um bom relacionamento. Então, eu acho assim, graças à internet, ao telefone, hoje é possível escrevermos lindas e maravilhosas histórias de amor. Beijo, querida! Sensacional, doutora Eni Peniche. Um grande beijo para você que disponibilizou uma parte do seu dia, né, que é tão corrido, para dar para a gente praticamente uma consulta gratuita. Que bom falar de amor, de relacionamentos duradouros, de construção de famílias saudáveis. Eis que te digo. E eu termino este primeiro episódio com uma passagem bíblica, porque a Bíblia, gente, é a palavra de Deus e ela tem uma direção para tudo e para todos, inclusive para os casais. Lá em Colossenses 3, versículos 14 a 17, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Seja um cristão relevante. Curta e compartilhe o podcast Eis que te digo. Apresentação, produção e edição, Márcia Pinheiro. Eis que te digo. Eis que te digo.